Desina venis proveum, fulge crucis mysterium. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos fiéis, eis que após o momento de alegria do último domingo, nós entramos hoje no tempo da paixão e os sinais de austeridade se acentuam. O glória é omitido no introito e no lavabo, que bem como o Salmo 42, que expressa alegria, é omitido no início da missa. A cruz e as imagens dos santos são cobertas com véus roxos, simbolizando que a paixão de Cristo ainda não ocorreu. E se ela ainda não ocorreu, os santos também ainda não entraram no céu. A consolação da cruz, sinal da vitória sobre o pecado, e os santos, os vitoriosos que já estão na glória, nos é retirada. Assim será em breve, na Sexta-feira Santa, que a cruz será descoberta, e somente na vigília, após a ressurreição, que os santos serão descobertos. Portanto, caríssimos, entrando no tempo da paixão, nós entramos em um deserto ainda mais austero, com menos consolações, com mais penitência. E nos tempos atuais, em que Deus envia o flagelo da peste, mais do que nunca é necessária a penitência e reparação. Penitência e reparação da parte dos fiéis, penitência e reparação, em primeiro lugar, da parte do clero. E por isso mesmo, caríssimos, devemos buscar mais a Deus, que parece se distanciar ainda mais de nós. Diante das misérias dessa vida, diante da nossa própria miséria, devemos buscar ainda mais a Deus, pois só Ele pode nos curar e nos libertar do pecado e do demônio. E é por isso mesmo que Cristo dá hoje aos judeus e a todos nós um choque de realidade. Ante quam Abraham fierit ego sum, antes que Abraão fosse, eu sou. Eu sou. Eis aí a manifestação própria da divindade, a manifestação própria de Deus. Ele manifesta de forma patente, de forma clara, que Ele é Deus. E dessa forma, Ele como que dá um grande tapa na cara daqueles judeus que o acusavam de estar possesso. Trata-se de um choque de realidade que deve servir também para nós, caríssimos. Caríssimos, no Evangelho que nós acabamos de ouvir, já no início, nós temos os fariseus e Nosso Senhor discutindo. No entanto, se nós pegarmos as Escrituras e formos um pouco antes, naquele mesmo capítulo, nós temos esses mesmos fariseus que agora insultam Nosso Senhor, chamando-o de samaritano e acusando-o de estar possuído. São esses mesmos que, no início do capítulo, bajulavam Nosso Senhor e davam a aparência de estar interessados na doutrina ensinada pelo Divino Mestre. E, como fariseus, exteriormente, portavam-se como exemplares cumpridores da lei mosaica. Davam o dízimo de tudo, inclusive das pequenas ervas. Mas esse comportamento não
passava de um comportamento exterior sem raiz na vida interior, sem raiz na caridade. E Cristo desmascara, chamando-os inclusive de sepulcros caiados, belos por fora, mas podres por dentro. Por isso mesmo, esse grupo de judeus bajuladores, tão orgulhosos de cumprir e suportar a pesada lei mosaica, não vai suportar o jugo leve da lei da caridade. Afinal, a confiança deles está na carne e não na graça. Suportam os preceitos exteriores, mas não possuem nenhuma raiz interior. Eles se orgulham de ser filhos de Abraão, não reconhecendo diante de si aquele que é infinitamente maior que Abraão. Cristo coloca então diante desses pérfidos miseráveis a verdade, ou melhor, ele mostra como a verdade está encarnada diante deles. E assim, movidos pelo ódio, cegos diante da luz que ilumina todo homem, se lançam no deicídio, tentando assassinar o próprio autor da vida. Esse ensinamento é muito importante para nós, caríssimos. Nós vemos que mais do que crer e obedecer exteriormente, o que o Senhor espera de nós é que nos deixemos transformar interiormente pela sua palavra. Isto é, que nos deixemos ferir pela verdade, que embora amarga e exigente, é sempre fonte de salvação. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte, diz nosso Senhor. Nosso Senhor não veio a nós para mostrar somente um caminho. Não veio nos dar um manual de condutas que, se for seguido à risca, nos dá como recompensa o céu. Aliás, isto é próprio da mentira do Islã. Não, caríssimos, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Sim, de fato, Ele nos ensinou pela sua doutrina os mistérios inefáveis de Deus. E Ele nos ensinou pelo seu exemplo o que devemos fazer concretamente para cumprir a verdade, a vontade de Deus e assim termos a salvação. Mas, acima de tudo, lá do alto da cruz, Ele nos deu a vida. Ele nos fez filhos de Deus. Ele nos deu participar da própria vida divina pela sua graça. Caríssimos, qual é então a grande verdade que Ele coloca diante de nós? Essa verdade é que Ele é. E essa afirmação deveria nos petrificar. Se fôssemos capazes de compreender a grandeza dessa afirmação, nós morreríamos. Da mesma forma que, se nós compreendêssemos o que ocorre em cada missa, nós morreríamos, como nos diz São João Maria Vianney. Os fariseus do Evangelho entenderam do que se tratava e por isso mesmo reagiram com tal violência. Eu sou. Essa é a afirmação própria de Deus. E nosso Senhor o diz tantas vezes no Evangelho. Diz Ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. Tão simplesmente ego sum, eu sou, no Jardim das Oliveiras, apresentando os seus que vieram o prender e fazendo com que todos caíssem por terra diante dessa manifestação da sua onipotência. Andando sobre as águas, ele diz aos apóstolos: nole timere ego sum, não temais,
eu sou. O eu sou de Cristo nada mais é que aquele eu sou de Deus a Moisés, revelando o seu nome divino, que demonstra a essência divina. Eu sou aquele que é. Deus é a plenitude do ser. Ele é a causa de tudo aquilo que existe. Afirmando antes que Abraão fosse eu sou, os judeus compreenderam que Cristo afirmava sua igualdade com Deus. Ele também é Deus. Ele é um só Deus com o Pai. Ele é desde toda a eternidade. Os judeus compreendem que Jesus está afirmando a sua eternidade, que ele está afirmando que ele é aquele que é. E em vez de convencidos pelos milagres e pelas obras de Cristo a aceitar essa verdade, preferem acusá-lo de blasfêmia, cegos pelo orgulho, cegos pela cegueira de querer fazer a vontade própria, pela cegueira de querer seguir as suas paixões, pela cegueira de seguir a religião que haviam fabricado para si mesmo. Ao invés de adorar a Deus que estava diante deles, preferem continuar adorando a si mesmos. Caríssimos, para esses fariseus, como para o homem moderno, o fim não é Deus, mas eles mesmos. Não querem a felicidade eterna em Deus, querem somente satisfazer seus próprios caprichos. Eles buscavam sim praticar a religião mosaica e de forma mais exemplar do que a média, da forma mais rigorosa possível, mas para satisfazer o próprio ventre e não para aplacar a Deus. Ao se apresentar diante deles com esse poderoso eu sou, Cristo deixa bem claro, é como se ele dissesse a esses fariseus: esse Deus do qual vocês tanto falam não é uma ideia. Ele é o Criador da criação, ele é real, ele é bem concreto, ele é tão real que está diante de vocês. Vocês não são o fim de tudo, eu sou. Vocês não são nada, somente poeira que passa. Eu sou o Criador. Caríssimos, Nosso Senhor dá aqui um choque de realidade, mostrando o quanto nós somos nada e o quanto Ele é tudo para nós. Ele deixa bem claro que o fim de tudo não é nós mesmos, mas o fim de tudo é Deus. E diante do autor da criação, diante da eternidade, nós devemos realmente escolher aquilo que realmente importa para nós, aquilo que é o nosso verdadeiro bem, aquilo que não passa. Diante do autor da criação, nós não podemos permanecer indiferentes. Imaginemos se daqui a 15 dias, daqui a uma semana, quem sabe hoje, nos encontramos diante de Cristo, que se apresenta a nós e nos diz: eu sou. Que esse não seja um choque de realidade que nos pega de surpresa, mas que seja simplesmente o encontro daquele por quem nós aspiramos durante toda a nossa vida. Cristo é Deus. Com efeito, ele não é um profeta como os demais, não é um líder religioso de garagem, como líderes de tantas seitas que aparecem por aí. Não é um pensador interessante cujas ideias
podem ser relativizadas ao gosto do freguês. Não é um guru, não é um coach. Ele é o próprio Filho de Deus encarnado. O único que, estando no seio do Pai, viu a Deus e nos pode dar a conhecer os mistérios da intimidade daquele que habita em uma luz inacessível. É Ele que nos dá aquilo que realmente importa, que é a própria vida de Deus, que é a eternidade feliz no céu. É Ele que nos dá a única consolação e a verdadeira força para suportarmos e atravessarmos esse vale de lágrimas, até retornarmos ao céu, a nossa verdadeira pátria. Nesses tempos difíceis do flagelo divino, caríssimos, nós poderíamos passar incólumes com um tanto de força de vontade, de disciplina e de resignação. É o que acontece em várias sociedades orientais, que mesmo praticando um ateísmo gnóstico, com disciplina, força de vontade e resignação, passam por tantas catástrofes, como maremotos, tsunamis, etc. Mas acaso é isso que Deus espera de nós? Que simplesmente aguentemos exteriormente? Que nos resignemos, mas sem fazer nada? Com uma vida com menos coisas para fazer, mas que no fundo é a mesma vida dissipada e afastada de Deus, agora com mais séries e Netflix e YouTube? Não, caríssimos, de forma alguma. Na tribulação, nós temos Deus que manifesta a sua onipotência e que castiga exteriormente para que mudemos interiormente. Nós temos Deus manifestando sua divindade para nos dar sua vida divina pela graça. Nós temos Deus que chega diante de nós e fala: eu sou, e vocês não são nada. Se vocês querem ser alguma coisa, eu lhes dou a vida divina. Senão vocês vão passar como pó. E é esse o sentido da quaresma. A quaresma é tempo de conversão. É tempo de reconhecermos o nosso nada e que Deus é o nosso tudo. E essa quaresma, particularmente, é um tempo especialíssimo de conversão. Vejam bem, normalmente, na quaresma nós escolhemos as penitências a praticar e buscamos praticá-las com uma grande força de vontade, com uma grande generosidade, com um verdadeiro espírito de sacrifício. Mas hoje nós temos Deus nos ajudando a fazer penitência. Ora, que nós não desperdicemos essa chance de ouro. Por isso mesmo, não podemos permanecer indiferentes. Isso não existe. Não existe indiferença diante de Cristo. Ou nós ordenamos a nossa vida, nos convertemos e buscamos a Deus, ou nós vamos agir como os fariseus do Evangelho, que buscaram matar a Cristo. E alguém pode imaginar: não, mas padre, nunca faria uma coisa dessa. Ora, permanecendo indiferentes, não aproveitando esse tempo de conversão, mantendo uma vida dissipada e com o pecado habitual, o que nós estamos fazendo se não matar Cristo em nossas almas? Matar a vida divina que Ele nos dá. Matar a nossa filiação divina. Justamente, não é possível permanecer indiferente diante de Cristo. Ou nós nos convertemos, ou matamos a Cristo nas nossas almas.
devemos então aproveitar esse tempo para ordenar a nossa vida a Cristo. Ordenar a nossa vida. Sobretudo, colocando o fundamento dessa ordem, que é ordenar o nosso dia a dia, estabelecendo e colocando em prática uma regra de vida, estabelecendo bem os deveres de Estado, os deveres de vida espiritual, e regrando no nosso dia a dia as recreações que são necessárias para recobrar as energias. Sobretudo nesse tempo em que as pessoas se encontram de uma hora para outra com muito tempo livre, e que é uma grande ocasião para a ociosidade. Caríssimos, isso é muito importante. Nós temos Deus se manifestando e nos chamando. Devemos acordar, escutar esse chamado e dirigir nossa vida a Ele, com grande confiança e sem medo. Afinal, aquele que disse antes que Abraão fosse, eu sou, é o mesmo que diz, não temais, eu sou. Nosso Senhor Jesus Cristo faz a exigência, mas Ele dá os meios. Ele nos dá a cruz, mas Ele nos ajuda a carregá-la. Ele nos dá um objetivo que está infinitamente além do nosso alcance, mas Ele nos dá esse meio para atingirmos esse fim, que nada mais é que a sua própria vida divina. Ele não nos deixa na mão, jamais. Se a exigência é grande, os meios são poderosos. Assim, caríssimos, roguemos que Ele nos dê a graça de, com um coração humilde, aceitarmos a sua verdade com grande generosidade e espírito de sacrifício. Que Ele nos dê a graça de nos conformarmos plenamente à vida de filhos de Deus, a qual Ele nos chama. Nós não podemos permanecer inertes. Nós não podemos permanecer sem responder a esse chamado de conversão. Não podemos nos contentar com uma aparência exterior de filhos de Abraão, que jamais enganará aquele que é o Criador de Abraão. Caríssimos, é essa hora de mudarmos definitivamente a nossa vida, vivendo verdadeiramente daquele que possui a plenitude da vida. É a hora justamente de recebermos a vida divina para não matarmos a nosso Senhor nas nossas almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vemita mortem perpetuum